Rússia ganha terreno na região de Kharkiv. Em Korotic, pelo menos uma pessoa foi morta após ataque com um míssil a um estabelecimento comercial. Vladimir Putin substitui Shoigu porque quer Ministério da Defesa aberto à inovação. Investigadores dos 27 Estados-membros pedem mais investimento na ciência antes das eleições europeias. A Comissão Europeia critica a proibição de bandeiras na Eurovisão e exige explicações. Pelo menos uma pessoa foi morta e 4 ficaram feridas num ataque russo a um estabelecimento comercial em Korotic, no leste da Ucrânia. As autoridades locais dizem que o espaço foi atingido por um míssil X-59. A Rússia lançou uma nova ofensiva na região de Kharkiv na última sexta-feira. Com isso, abriu uma nova frente a norte, numa guerra que tem sido travada a leste e a sul. É uma das operações terrestres mais significativas desde o início da invasão. As tropas do Kremlin capturaram 9 aldeias na zona e estão a atacar novas áreas com pequenos grupos de assalto. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, substituiu Sergei Shoigu como ministro da Defesa e nomeou o secretário do Conselho de Segurança da Rússia numa remodelação surpreendente do executivo. Tal como estabelece a lei russa, todo o governo demitiu-se na terça-feira, quando Putin tomou posse para um 5º mandato. Shoigu ocupava a pasta da defesa há vários anos, mas a recente detenção do ex-vice-ministro Timur Ivanov por acusações de suborno foi o suficiente para abrir a porta a uma demissão. Shoigu desempenhou um papel decisivo na invasão russa da Ucrânia, mas não se sabe que implicações a demissão terá na guerra. Shoigu and Patrushev, 2 of the 4 top people in the country and the government running the war at the same time without any real prior warning, at a time when there's a counter-offensive going on in northern Ukraine. I find it really quite impactful and surprising, but we will see in the next few days how it plays out. No lugar de Shoigu, Putin nomeou Andrei Beluzov, que ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro. De acordo com o Kremlin, o ministério deve estar aberto à inovação e a formação económica de Beluzov pesou na decisão de Putin. Um protesto pró-Palestina na Universidade de Amsterdão terminou na segunda-feira com a intervenção da polícia de choque e um número ainda não divulgado de detenções. Segundo a imprensa dos Países Baixos, apesar de a manifestação ter corrido de forma pacífica ao longo do dia, um grupo de manifestantes acabou por entrar no edifício, montou um acampamento e construiu barricadas com o mobiliário. A universidade reportou invasão de propriedade e atos de vandalismo e, perante o agravamento da situação, a autarquia optou por pedir a intervenção das autoridades para restabelecer a ordem no campus e fazer dispersar os manifestantes. O presidente da Sérvia recebeu em Belgrado o comissário europeu para o alargamento. O encontro serviu para avaliar o trabalho do país na aproximação aos valores europeus. Bruxelas quer que a próxima comissão avance com a adesão de novos membros. A Sérvia seria bem-vinda, mas para isso o Belgrado terá de fazer reformas democráticas. One cannot forget about the need to aligning further with the EU foreign policy. This is again something that we have discussed and where we need Serbia to move along. A Sérvia quer pertencer ao bloco europeu, mas para já não se compromete com mudanças. Pravom zamjeri Oliver Varhelyi, a to je naša neusaglašenost sa njihovom spoljnom politikom ne bude smetnja. Desde 2012 que a Sérvia é oficialmente país candidato a entrar na União Europeia, mas este tem sido um caminho com muitas curvas. No ano passado, o país foi abalado por uma onda de protestos após 2 ataques a tiro que causaram 18 mortes. Os manifestantes começaram por pedir leis mais rigorosas de controle de armas, mas depressa o governo passou a ser o alvo das ruas. Quem protestava acusava o presidente Vučić de autoritarismo, corrupção e ligações ao crime organizado. Algumas decisões políticas de Belgrado fizeram soar os alarmes em Bruxelas. A Sérvia recusou associar-se às sanções da União Europeia contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia. Há anos que Vučić diz seguir uma política de neutralidade.
tem tentado equilibrar os laços com Moscovo, Pequim, Bruxelas e Washington. Mas numa entrevista a meios russos, o presidente sérvio descreveu o regime de Moscovo como um verdadeiro amigo. A Sérvia comprou gás russo em condições favoráveis e reforçou o arsenal militar com equipamento do Kremlin. E depois ao Kosovo. O território declarou a independência da Sérvia em 2008, só que Belgrado não a reconhece. No mês passado, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia ameaçaram congelar o processo de adesão da Sérvia. Para isso não acontecer, Belgrado tem de chegar a um acordo que normalize as relações com o Kosovo. A principal condição é que a Sérvia deixe de bloquear os esforços de Pristina para aderir a organizações como a ONU, o Conselho da Europa e a NATO. A Comissão Europeia apela ao governo georgiano para manter o caminho da reforma democrática, caso queira juntar-se à União Europeia. Alguns eurodeputados apelaram a sanções contra este governo, enquanto milhares de pessoas na Geórgia se manifestaram contra a lei recentemente aprovada sobre os agentes de influência estrangeira, que é considerada prejudicial à liberdade de expressão. Georgia, after all, is a candidate country, and we hope, we expect, and we call on authorities to go back to the European path and deliver on all the commitments they took upon themselves voluntarily when they applied for the candidate status for their country. A Comissão Europeia também condenou o governo de Tbilisi por usar força desproporcionada contra políticos e jornalistas da oposição. A posição do executivo, liderado pelo Partido Sonho Georgiano, corre o risco de afastar o país da sua ambição de adesão à União Europeia. 12 Estados-membros pediram à Comissão Europeia que esclarecesse se a lei levará à potencial suspensão das negociações de adesão. So I think it's now time for the EU to say enough of these double games. You can't be part of the accession process and at the same time introducing legislation which is completely at odds with Article 2 of the Treaty on European Union, completely at odds with the undertakings that the Georgian government has given to the European Commission. The scenes in Tbilisi today echo those in Maidan in 2014, when Ukraine was poised to move closer to the European Union. Georgia was awarded candidate status for the EU in November last year, to much jubilant scenes. But critics say this law is straight out of the Kremlin playbook, where the government will be able to go after anyone who opposes it, including journalists, politicians or anyone advocating for civil rights. Shona Murray, Euronews, Brussels. Pela primeira vez antes de umas eleições europeias, os cientistas uniram-se para exigir mais investimento na ciência, tanto na vertente de investigação como na de educação. O apelo por parte de 27 academias de ciências da União Europeia pretende ver a investigação científica como fonte de inovação que pode dar resposta a muitos dos atuais desafios económicos e sociais. I can understand that governments are pressed by the different emergencies, but we have to go beyond the emergencies and to say that we need together decide that we have to invest at least the 3% of GDP in research and education is the way to say that we cannot simply follow the emergencies, but we work together to build a solid Europe that is necessary for a real uncertain world. O conjunto da União Europeia tem como meta investir pelo menos 3% do PIB nesta área, mas por agora o valor é de 2,27%. Existem grandes diferenças entre os Estados-membros, sendo que a Bélgica já investe 3,43%, mas há 6 países que gastam menos de 1%. A União Europeia também fica aquém nesta área quando comparada com outras potências. A Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Japão e a China estão acima da média comunitária. O aumento da concorrência entre os países e a existência de fortes desafios científicos e tecnológicos não deixam a União Europeia numa boa posição, segundo a presidente da Academia Holandesa. We probably need science more than ever because of the complexity of the challenges that face us. And of course, science is always about providing knowledge, providing scenarios. O PPE e o partido à esquerda são os únicos que apelam a um aumento do PIB atribuído à investigação e desenvolvimento, embora muitos outros mencionem a necessidade de aumentar o papel da ciência.
A Comissão Europeia manifestou a sua indignação face à proibição das bandeiras da União Europeia na Eurovisão. Vários fãs que assistiram à grande final no sábado disseram que foram impedidos de usarem as bandeiras. A Comissão Europeia diz que a decisão foi lamentável e exige explicações por parte do organizador. Em comunicado, a União Europeia de Radiodifusão afirma que não houve uma proibição expressa sobre a bandeira europeia, mas que as regras foram aplicadas com mais rigor devido ao aumento das tensões geopolíticas, numa aparente referência às guerras em Gaza e na Ucrânia e aos protestos na Geórgia. Mas para a Comissão Europeia não cabe à União Europeia de Difusão fazer este tipo de avaliações. C'est dans les moments où une situation géopolitique peut être vue comme compliquée qu'il faut réaffirmer ses valeurs et son attachement. Et ce sont des valeurs les valeurs de liberté, les valeurs de diversité culturelle, les valeurs d'entente entre les peuples qui sont justement les valeurs qui sont portées depuis des décennies et avec beaucoup de talent par le concours Eurovision. Je pense que c'est justement à ce moment-là qu'il faut pouvoir montrer ces valeurs, les illustrer, y compris avec le drapeau de l'Union européenne. A revolta sobre o caso da bandeira surge numa série de controvérsias que mancharam a edição deste ano, incluindo a expulsão do candidato holandês Joost Klein e a participação de Israel numa altura de guerra em Gaza.